Fala, minha gente, tudo bom? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre um tipo de miocardiopatia chamada de síndrome do coração partido e fazer um paralelo, né, em relação a essa miocardiopatia com as leis biológicas aí, com a medicina germânica, né? Ela também é conhecida como miocardiopatia de Takotsubo, né, como foi conhecido aí lá no Oriente, né? Então, essa miocardiopatia, ela é já há muito tempo associada ao estresse, né? Então, dentro da medicina hoje conhecida, ela é associada a estresses intensos físicos ou emocionais. E tem esse nome, né, que é a síndrome do coração partido, por estar muito presente a pessoas que não têm, por exemplo, nenhum outro sintoma cardíaco, como entupimento das veias coronárias, né? Ou qualquer outro sintoma ou sinal cardíaco, mas apresenta ali um espessamento ou uma insuficiência cardíaca sem uma causa aparente. E aí, quando fizeram um estudo sobre isso, né, quando investigaram essas pessoas, descobriram que elas tinham passado por algum tipo de estresse. E muitas delas tinham vivido estresse relacionados aos relacionamentos, né, a ruptura de relacionamento. Então, aí ficou conhecida como síndrome do coração partido. Quando a gente pega esse conceito e vai aplicando, né, em outras medicinas, a gente tem, por exemplo, uma possibilidade agora, a partir de uma pesquisa feita em Harvard, né, por uma pesquisadora, uma médica pesquisadora nessa associação e nesse relacionamento entre as patologias veterinárias e as patologias médicas, né, humanas, e ela encontrou um coeficiente lá, ela encontrou uma relação entre o que alguns animais na natureza viviam, associados a uma situação específica, e a essa síndrome, né, a síndrome do coração partido ou miocardiopatia de Takotsubo, que lá na medicina veterinária é conhecida como miocardiopatia de captura, que aí na verdade estava associado a animais que quando eram capturados, né, e viviam, lógico, esses estresses da captura, e ainda associado ao fato de o caçador, né, a pessoa que captura esse animal, ficava encarando esse animal, olhando nos olhos desses animais que são selvagens, e você encarar um animal selvagem tem uma repercussão diferente, né? Eles geralmente o encarar, né, para eles é como uma afronta, isso gera assim um estresse muito maior. E aí então, como é que essa médica teve contato com isso a primeira vez? Ela foi convidada para atender, para ajudar um veterinário, um médico veterinário, em um animal com um problema cardíaco. Ela trabalhava no hospital de Harvard, né, e estava fazendo uma pesquisa com miocardiopatias. E então ela foi convidada, foi chamada de urgência assim, para ajudar esse médico. Chegando lá, ela achou bonitinho lá, né, o macaquinho, né, estava ali doente e tal. E aí ela começou a encarar esse macaquinho, a aproximar o rosto dela com o dele, como a gente faz às vezes com animais de estimação, né? Num gesto de carinho ali e tal. E aí o veterinário pediu para ela parar, né? E ela não entendeu, disse, como assim, né? Parar por quê? Ele falou, se você fizer isso, ele vai ter miocardiopatia de captura. E ela disse, como assim miocardiopatia de captura, né? E aí ele explicou para ela que isso poderia gerar um estresse tão grande no animal que o miocárdio dele responderia futuramente, né, ou logo depois, com insuficiência cardíaca. Então, ela pegou tudo isso e relacionou, lógico, né? Pô, mas tem aqui na medicina humana, a gente tem uma condição que a gente conhece muito pouco, chamada de miocardiopatia de Takotsubo. Será que não é a mesma coisa? E aí, nessa pesquisa, ela descobriu que sim, eram coisas muito parecidas, com sintomas parecidos, com sinais parecidos. Na verdade, ela caracterizou como se fosse a mesma patologia, porém, a sua vertente em humanos e a sua vertente em animais. Porém, eu trago um dado de uma terceira pesquisa, né?
da pesquisa do Dr. Hammer, da medicina germânica. Quando ele começou a estudar os pacientes que sofriam com insuficiência cardíaca, na história desses pacientes havia uma condição que a gente chama hoje, né, quando a gente está ensinando e quando a gente está explicando isso para os nossos alunos, que a gente chama de conflito de sobrecarga, né? Que é quando você vive uma situação que você fica tão sobrecarregado por uma outra pessoa que o seu inconsciente entende que ele precisa fazer uma força, né? Que ele precisa gerar uma capacidade de contração cardíaca muito maior para dar conta daquilo ali. É como se, como é uma condição sistêmica, não é uma condição local, a gente sabe que o ventrículo cardíaco ele é composto de 90% de musculatura estriada esquelética, que é muito parecida com a musculatura estriada. Ele tem 90%, desculpa gente, tem 90% de musculatura estriada cardíaca, que é muito parecida com a musculatura estriada esquelética, né? E tem até uma característica muito próxima. Ele percebeu que quando o estresse era um estresse intenso, né? Uma coisa generalizada e insuportável, uma sobrecarga que você se sente completamente oprimido por alguém, então não vai ser um músculo esquelético que vai reagir, seria então um músculo estriado cardíaco, seria o ventrículo cardíaco. E aí, se esses pacientes vivessem isso durante muito tempo de forma repetitiva, isso geraria uma possível insuficiência cardíaca. E aí, então, a gente fazendo essas três relações, a gente vê que a gente está falando da mesma coisa, né? A sobrecarga desse animal em relação ao fato dele estar completamente oprimido, capturado e impotente, né? A sobrecarga de alguém, né, na ruptura de um relacionamento, que também, né, pode se sentir completamente sobrecarregado pelo outro, ou não, né? Nesse caso dos humanos, e em relação às pesquisas médicas convencionais, não estavam só associadas ao término de relacionamento, era algo mais comum, né? Ou então, como na medicina germânica, a gente fala, né, uma sobrecarga em relação a alguém. Se sentir completamente oprimido e sobrecarregado em relação a alguém. Ok? E aí a gente começa a perceber, né, que estudos de épocas diferentes, né, estudos muito antigos, esse estudo da miocardiopatia de Takotsubo é um estudo bastante antigo. A gente tem o estudo do Dr. Hammer, que é um estudo da década de 80, 90, e a gente tem esse estudo dessa médica de Harvard, que é um estudo mais jovem, um estudo mais novo, mas todos relacionando uma mesma situação, todos falando, né, que nós animais, e aí a gente coloca todo mundo agora junto, né, os primatas, os mamíferos e todos os outros animais, assim como nós, que somos um pouco mais complexos, mas também animais, quando vivemos situações de sobrecarga, onde nos sentimos completamente sobrecarregados, a gente pode desenvolver, caso isso se repita muito e a gente não consiga resolver essa situação, a gente pode sim desenvolver uma insuficiência cardíaca. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado aí dessa informação, né? Eu costumo estudar bastante essa relação entre a biologia, né, e aquilo que a gente traz dentro da medicina convencional, não para substituir a informação que a gente tem na medicina convencional, mas para trazer dados além desses, para que a gente possa ter mais informação sobre tudo isso. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, dá um gostei aí, dá um like aí, segue o canal aí, né, para a gente conseguir levar isso para mais pessoas. Compartilha aí com quem você acredita que vai gostar desse conteúdo e um grande abraço.